Há dias em que o coração parece não encontrar chão. O relógio segue, o mundo gira, mas dentro de você algo parece suspenso, como se o tempo tivesse parado entre um antes e um depois. Você tenta respirar fundo, tenta se convencer de que está tudo bem, mas a mente insiste em repetir os mesmos medos. E se eu perder tudo? E se eu falhar de novo? E se Deus não estiver mais comigo? É nesse lugar, silencioso e cheio de ruídos internos, que a voz de Deus sussurra, não em gritos, não em trovões, mas em um tom sereno e firme. Confie em mim, eu ainda estou no controle. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa é a promessa que sustenta o coração quando tudo mais desaba. O mesmo Deus que sustentou Abraão na incerteza, que guiou José nas prisões do Egito e que restaurou Jó em meio às cinzas, é o mesmo que agora te olha com ternura e diz: eu ainda estou aqui. Daí ele continua dizendo, como está escrito no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Há algo sagrado em aprender a se aquietar no meio do caos. Billy Graham costumava dizer que a fé não é negar a realidade, mas enxergar uma realidade maior que governa a realidade. Ele não dizia isso com arrogância espiritual, mas com uma paz profunda, como quem sabia que o Deus que governa o universo também governa os detalhes da alma. A fé não é fechar os olhos para o que dói, é abrir os olhos para o que é eterno. É olhar o deserto e saber que por trás da areia existe um caminho traçado por mãos invisíveis. É caminhar sem entender, mas crendo que há direção mesmo quando não há mapa. C.S. Lewis, em um de seus escritos, comparou a confiança a entregar o leme de um barco em meio à neblina. Ele disse que Deus não promete vistas claras, mas direção segura. E é exatamente isso que a alma precisa ouvir hoje. Talvez você esteja cercado de incertezas, sem ver a próxima curva do caminho, mas o leme ainda está nas mãos certas. O Deus que te criou não perdeu o controle da rota. Ele não cochilou, ele não se distraiu. Ele está conduzindo, mesmo quando o mar está encoberto de névoa. Você pode até ter sentido que perdeu o controle da própria história. O medo do futuro tem se misturado com a culpa do passado. À noite, quando todos dormem, sua mente parece acender e você revê cada escolha, cada palavra, cada erro. A ansiedade se instala em silêncio, sem barulho, mas com peso. E você se pergunta: será que estraguei tudo? É nesse ponto de vulnerabilidade que Deus sussurra com ternura: você não estragou o que eu ainda estou restaurando. Há processos que só o tempo da graça pode explicar. A promessa deste encontro é simples e profunda. Você vai aprender a decifrar os bloqueios ocultos, mentais e espirituais, que impedem sua confiança. Vai entender como alinhar mente e coração pela palavra e vai descobrir práticas simples que estabilizam as emoções e reensinam a esperar em Deus, porque esperar também é confiar. E confiar é uma arte espiritual, um treino da alma que se aprende passo a passo. A confiança não nasce no conforto, nasce no confronto. Quando a vida nos tira o chão, Deus nos oferece asas. Quando o controle escapa das mãos, Ele nos ensina a soltar. O medo é o mestre das perguntas sem resposta, mas a fé é a resposta que silencia as perguntas. Hoje, essa mensagem é um convite. Pare de buscar respostas no vento e comece a ouvir a voz que fala dentro do silêncio. Talvez você tenha tentado resolver tudo com a mente. Cálculos, planos, previsões, mas o controle que cansa a alma não traz paz. A fé não é um salto no escuro,
é um descanso nas mãos certas, é abrir mão da tentativa de ser Deus e aceitar ser filho. Porque no fim, confiança não é saber o que vai acontecer, é saber em quem se está apoiado. Este vídeo não é apenas uma reflexão. É um tempo de restauração interior, uma jornada em que você vai entender que o controle é uma ilusão que adoece, mas a confiança é uma rendição que cura. O que Deus quer te ensinar hoje não é a segurar mais firme, é a soltar com fé. Antes de seguirmos, quero te convidar a algo simples, mas poderoso. Se esta mensagem já começou a tocar seu coração, inscreva-se neste canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar palavras que fortalecem, orações que acolhem e verdades que libertam. Cada vídeo é um espaço de encontro com Deus, feito para te acompanhar nos dias bons e nos dias difíceis. Então, inscreva-se, ative o sino e caminhe conosco. Porque ninguém atravessa o deserto sozinho. Agora, respire fundo. Deixe o som da sua respiração te lembrar que ainda há fôlego. E onde há fôlego, há propósito. Deus ainda está no controle. Vamos começar esta jornada. E passo a passo, você vai redescobrir a força que vem de confiar. Confiança não é emoção, é posição. Há uma diferença profunda entre sentir paz e escolher confiar. A maioria de nós foi ensinada a identificar fé com sensação. Acreditamos que quando sentimos tranquilidade, estamos em fé. E quando sentimos medo, estamos falhando. Mas a fé bíblica não nasce do sentir, nasce do decidir. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Esse texto não fala de emoção, fala de posição. Fala de alguém que se coloca debaixo de um governo, mesmo quando o coração oscila. A confiança não depende de um coração calmo, depende de um coração rendido. Há dias em que você não vai sentir fé, vai apenas escolher não desistir. Vai acordar com o peito apertado, mas ainda assim vai dizer: Senhor, eu confio. E é nessa decisão silenciosa que Deus começa a endireitar veredas que seus olhos ainda não enxergam. É um ato espiritual que ocorre no invisível, mas muda o caminho visível. A mente, porém, tenta sabotar esse processo. Ela busca controle, lógica, previsibilidade. O cérebro humano foi desenhado para procurar certezas imediatas. Ele quer respostas agora, quer ver o mapa inteiro, quer entender o que virá depois. Quando não encontra, ele cria cenários de catástrofe. É o que chamamos de ruminação. Repetir os mesmos pensamentos como se, ao pensar mais, você pudesse resolver mais. Mas pensar demais não resolve, só amplia a tempestade. Quando você entrega seus pensamentos a Deus, algo começa a se alinhar internamente. É como se o corpo aprendesse uma nova respiração. A fé ensina o coração a se estabilizar enquanto o vento sopra. Há um poder santo em parar, fechar os olhos e repetir em voz baixa: Tua vontade é o meu caminho. Essa frase, repetida com intenção e entrega, reposiciona sua alma no lugar certo. Em momentos de ansiedade, pare por 90 segundos. Inspire profundamente, segure o ar e expire devagar. Enquanto respira, diga: Tua vontade é o meu caminho. Depois, escreva um único passo de obediência que você pode dar hoje. Só um, pequeno, mas real. O reino de Deus se move em passos, não em saltos. Deus não endireita veredas de uma vez. Ele endireita à medida que você alinha seus passos. Confiar é andar mesmo sem ver o horizonte inteiro. É dar o próximo passo em terra firme enquanto a próxima rocha ainda não apareceu. O milagre não está em ver o caminho pronto, mas em continuar caminhando enquanto ele se forma sob seus pés. Muitas pessoas desistem da fé porque esperam sentir antes de agir. Mas o sentimento é fruto, não raiz.
Quando você age com confiança, o sentimento vem depois. A paz não antecede a decisão, ela a segue. O inimigo tenta fazer você acreditar que está distante de Deus porque sente medo. Mas até o medo pode ser um espaço de fé, se você o atravessar com confiança. Imagine um barco em meio ao mar revolto. Na superfície, tudo balança. O vento sopra, as ondas se erguem e o medo parece inevitável. Mas no fundo do oceano há uma âncora, invisível, silenciosa, firme. É essa âncora que impede o barco de ser levado pela tempestade. Assim é a confiança. A alma pode balançar, mas o coração permanece preso a uma verdade inabalável. Deus é fiel. Billy Graham dizia que a fé é manter os olhos fixos em Cristo, mesmo quando as lágrimas impedem de ver claramente. Porque a fé não é emoção, é posição, é permanecer firme quando o chão treme, é acreditar quando a mente duvida, é descansar quando tudo grita, faça algo. Confiar é permanecer. E se você sente que o barco da sua vida está sendo empurrado por ventos de incerteza, lembre-se, o que te sustenta não é a superfície, é a âncora. A fé não anula o medo, mas impede que o medo defina o rumo. A confiança é a escolha diária de permanecer preso a Deus quando tudo mais parece solto. E é justamente nessa postura, firme, rendida, silenciosa, que o Senhor começa a endireitar as veredas que você nem imaginava que estavam tortas. Se esta palavra está tocando o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir que Deus ainda está no controle. Muitas vezes somos instrumentos de consolo sem perceber. Um simples gesto pode ser a ponte entre o desespero e a esperança de alguém. Não guarde só para si aquilo que tem poder de restaurar. Quando o controle vira ídolo, soltar não é desistir, é adorar. Há uma linha tênue entre responsabilidade e idolatria. Ela se forma quando o controle, que deveria ser ferramenta, se transforma em trono. O coração humano deseja seguranças, quer previsibilidade, quer ter a sensação de que nada sairá do eixo. Mas quando o controle se torna nossa fonte de paz, ele ocupa o lugar que pertence apenas a Deus. Jesus foi direto sobre isso. E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 27 e 33. Há um limite entre planejar e tentar ser onisciente, entre confiar e comandar. O desejo de prever tudo é o disfarce elegante do medo. Quando você tenta controlar o amanhã, está, na verdade, tentando se proteger da dor. O problema é que o controle cria a mesma ansiedade que você queria evitar. É uma armadilha sutil. Quanto mais você busca certeza, mais sua alma se exaure. É como correr em uma esteira. Você se esforça, mas não sai do lugar. Planejar é sábio, mas viver tentando prever cada passo é como tentar roubar de Deus o papel de autor. Em tempos de ansiedade, o corpo se vicia em pequenas doses de alívio. Cada notificação checada, cada mensagem respondida, cada atualização vista dá ao cérebro uma sensação de domínio. A dopamina, esse neurotransmissor da recompensa, reforça a ilusão de que o controle está funcionando. Mas é um alívio curto, um consolo que dura segundos. Logo, a mente volta a buscar novas confirmações e o ciclo recomeça. É um tipo de dependência invisível, a dependência do controle. Há uma sabedoria santa em reconhecer: nem tudo está nas minhas mãos. Quando Jesus ensinou a buscar primeiro o reino, ele não negou a importância do resto, ele apenas reposicionou as prioridades. O problema não é planejar, é idolatrar o plano. Quando o controle se torna o centro, o coração perde o descanso. E o descanso é um ato de fé. Soltar não é desistir, é confiar que há um pai melhor dirigindo o que você não pode governar.
Pense nisso. O controle excessivo não é um sinal de força, é um sintoma de medo. Quando você tenta controlar pessoas, circunstâncias, tempo e futuro, o que realmente está dizendo é: não confio que Deus cuidará. E é nesse ponto que a alma começa a se fragmentar. O controle promete segurança, mas entrega esgotamento. A confiança parece arriscada, mas conduz à paz. Soltar não é fraqueza, é adoração. É um ato espiritual que diz: eu reconheço quem é Deus e aceito não ser. Há uma maneira mais saudável de lidar com a vida. Planejar com responsabilidade, entregar com confiança e agir com obediência. Essa sequência reorganiza a alma. Primeiro, você faz o que está ao seu alcance. Isso é responsabilidade. Depois, entrega o que ultrapassa sua força. Isso é fé. E por fim, age conforme a direção. Isso é obediência. Assim o coração encontra equilíbrio entre ação e rendição. Quando você tenta controlar tudo, a mente fecha o punho. E quanto mais o punho se fecha, mais a paz escapa pelos dedos. Mas quando você abre a mão, algo muda. Mãos abertas não retêm tudo, mas guardam o que é necessário. Uma mão fechada segura a areia e perde. Uma mão aberta acolhe apenas o essencial e mantém. Assim é com o coração. Aberto ele confia, fechado ele se esgota. Billy Graham alertava que um dos grandes males do século seria a tentativa de substituir a soberania de Deus pela autossuficiência humana. E isso se cumpre hoje. Vivemos tempos em que confiar parece ingenuidade e controlar parece virtude. Mas a fé sempre será contra a cultura. Enquanto o mundo ensina a segurar, o reino ensina a soltar. Porque Deus não quer o seu desempenho, Ele quer o seu descanso nele. A alma amadurecida não é aquela que consegue tudo o que quer, mas aquela que entrega tudo o que não precisa controlar. Há poder em dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Esse tipo de entrega move céus, reorganiza caminhos e realinha a mente. O reino se manifesta na entrega. O controle adoece, mas a rendição cura. E neste momento, se o seu coração sente o peso de carregar o que não consegue mais sustentar, faça um movimento de fé dentro de si. Entregue, não com palavras decoradas, mas com o silêncio que diz tudo. Porque soltar é adorar, e adorar é confiar. Se esta mensagem está te trazendo clareza, lembre-se de acompanhar este conteúdo semanalmente. Aqui, cada palavra é construída com base na Bíblia, com o coração voltado à cura e à restauração. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens e caminhe conosco nesse processo de fé viva e esperança prática. Porque a fé cresce no cotidiano, não na pressa. Lembrar para confiar. A memória da providência combate o pânico. A mente humana tem um hábito curioso. Ela grava com força as feridas, mas trata os milagres como ruído de fundo. É como se os dias escuros tivessem vozes mais altas, enquanto os dias de graça passassem em silêncio. Por isso, quando o medo chega, ele se alimenta do esquecimento. Trarei à memória os feitos do Senhor. Recordarei as tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Salmo 77, 11, 12. A memória espiritual é uma forma de resistência. Lembrar é um ato de fé. É olhar para trás e dizer: se Ele me sustentou até aqui, também me sustentará adiante. Muitos dos maiores colapsos de fé não nascem do pecado, mas da amnésia espiritual. O povo de Israel atravessou o mar, viu o maná cair do céu, bebeu água da rocha e ainda assim murmurou no deserto. O problema não era falta de provas, era falta de memória. Quando o medo chega, ele apaga os rastros da fidelidade passada e pinta o futuro com tons de desespero. É por isso que o coração precisa revisitar os altares do ontem. Cada lembrança de provisão é um tijolo que sustenta o presente.
A neurociência confirma o que a Bíblia já revelava. A mente tem uma tendência natural ao viés negativo. Isso significa que gravamos mais intensamente as dores do que os livramentos. O cérebro vê uma perda e dispara alertas, mas quando vê um cuidado de Deus, o interpreta como algo comum. É preciso reeducar o pensamento, ensinar o cérebro a reconhecer graça, não apenas ameaça. A gratidão não é sentimentalismo, é reprogramação. Ela muda o foco e altera até mesmo o nível de cortisol, o hormônio do estresse. Relembrar é, portanto, uma disciplina espiritual e emocional. Há um poder transformador em parar ao fim do dia e escrever: hoje Deus me cuidou assim. Um gesto pequeno, mas que recalibra o coração. Quando você nomeia o cuidado, o coração reconhece o autor. Essa prática cria raízes de serenidade. Cada lembrança registrada se torna uma âncora para o amanhã. A fé, quando se apoia na memória, torna-se madura. Ela não ignora o problema, mas o reposiciona sob o histórico da fidelidade divina. Você não nega a dor, apenas a coloca ao lado da história de um Deus que nunca falhou. É como olhar uma tempestade pela janela de casa. A chuva ainda cai, mas você sabe que há abrigo. Lembrar os feitos do Senhor é encontrar abrigo na história da própria vida. Há uma mulher que um dia perdeu tudo: marido, sustento, dignidade. Anos depois, ao relembrar como Deus sustentou seus filhos com o pouco que tinha, ela percebeu que cada refeição que parecia sorte era, na verdade, providência. Quando olhou para trás, entendeu que cada quase foi milagre disfarçado, e foi essa memória que a encorajou a dar um passo de fé diante de uma nova decisão financeira. O medo que antes a paralisava deu lugar à confiança, porque ela se lembrou de quem a sustentou no passado. Deus não apenas faz, Ele também ensina a lembrar. Cada milagre esquecido é uma fé enfraquecida. Cada milagre recordado é uma fé reavivada. Quando o salmista dizia: trarei à memória, ele não estava apenas falando de lembrança afetiva, mas de uma escolha consciente. Recordar é resistir ao esquecimento espiritual. Billy Graham dizia que o cristão precisa aprender a falar com sua própria alma. Ele contava que, em momentos de aflição, repetia para si mesmo os versículos que marcaram sua caminhada. Era uma forma de pregar ao próprio coração. A alma precisa ouvir o que a mente esquece. Às vezes, é preciso lembrar-se até de que Deus ainda está aqui. A confiança é construída pela repetição da lembrança. Cada vez que você revisita um testemunho, reforça a estrutura da fé. O coração aprende a dizer: se Deus foi fiel antes, Ele será fiel agora. E o medo, que se alimenta do esquecimento, começa a enfraquecer. Não há espaço para pânico quando a memória está cheia de promessas. E se o coração apertar e a mente tentar convencer você de que está sozinho, olhe para trás e conte os rastros. Cada livramento, cada consolo, cada provisão, tudo isso é prova de que Deus nunca saiu do comando. A fé é a coragem de lembrar no meio da noite o que Deus fez no amanhecer de ontem. Se esta mensagem tem reacendido algo em você, comente o nome de alguém que precisa dessa lembrança também. Há corações ao seu redor que estão esquecendo a fidelidade de Deus e precisam ser despertados pela sua memória viva. Quando você compartilha o que Deus já fez, Ele abre espaço para fazer de novo. Confiar enquanto caminha. Passos pequenos, direção eterna. Há uma espera que não é parada, é peregrina. É o tipo de fé que caminha mesmo quando não vê o horizonte. A vida com Deus é menos um mapa e mais um compasso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Salmo 37:5. E Paulo completa como um eco de esperança:
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Essa é a essência da confiança. Caminhar no intervalo entre o agora e o ainda não, sustentado por uma graça que se aperfeiçoa nas brechas da incerteza. Muitos param porque esperam certeza antes de dar o primeiro passo. Acham que fé é ver tudo com clareza. Mas Deus raramente mostra o destino inteiro. Ele mostra o suficiente para hoje. Um passo, uma direção, uma palavra. É assim que a fé cresce, em pedaços. O medo quer visão total. A confiança aceita fragmentos. E, enquanto o medo busca controle, a fé aprende a seguir a voz que diz: vem. Deus nunca prometeu um caminho sem dúvida, mas prometeu presença constante. É por isso que os passos da fé são curativos. Cada movimento, mesmo trêmulo, é um ato de adoração. Quando você se move confiando, o corpo, a mente e o espírito se alinham. A obediência, ainda que pequena, tem o poder de silenciar a ansiedade. E o coração, antes aflito, começa a experimentar uma serenidade que não vem do entendimento, mas da entrega. Há uma coerência emocional que nasce do corpo orante. Quando você fala mais devagar, respira com calma, lê a palavra com atenção, o sistema nervoso aprende a paz que a boca confessa. A fé não é apenas uma escolha espiritual, é também uma experiência somática. Quando a oração e a respiração se unem, a alma encontra equilíbrio. Falar com Deus é, ao mesmo tempo, descansar o corpo. O Espírito Santo ensina até o ritmo do coração que confia. Os passos da confiança são simples. Uma oração curta ao acordar: Senhor, confio em Ti. Um ato de obediência concreto, ainda que pequeno. Uma ligação, um perdão, um gesto de bondade. E ao fim do dia, um registro. Hoje, vi o Teu cuidado. Essas práticas constroem a ponte entre a fé e o cotidiano. São gestos que transformam o invisível em experiência, porque confiar não é só um pensamento, é uma forma de viver. Mas é preciso estar atento aos sinais de desalinhamento. Quando o coração está inquieto, ele denuncia o retorno do controle. A pressa, a irritabilidade, a vontade de corrigir todos ao redor são sintomas de um coração que esqueceu quem governa. O Espírito Santo nos chama de volta, não com condenação, mas com ternura. Volte à entrega. O descanso não é fuga, é fé ativa. É dizer com o corpo e com a alma: eu confio mesmo sem entender. Deus usa o caminhar como pedagogia. O deserto nunca foi um erro, foi uma escola. Israel aprendeu passo a passo que o pão não vem do solo, mas do céu, que a nuvem não segue o vento, mas a vontade divina, que a direção é mais importante que a velocidade. Assim é conosco. Cada passo em confiança é um testemunho de dependência. O ritmo do reino é lento o suficiente para moldar o coração. Billy Graham dizia que a fé é como caminhar por um corredor escuro, sabendo que há uma luz no final. Você não precisa enxergar o fim, precisa apenas continuar. A fé não é a ausência de medo, é a decisão de seguir apesar dele. E cada vez que você escolhe continuar, o medo perde força, e a presença de Deus se torna mais real. O caminho não muda, mas o caminhar muda quem o percorre. A metáfora é simples e profunda. Um farol na neblina não mostra a costa inteira, mas mostra o suficiente para não naufragar. Deus é esse farol. Ele não revela o destino de uma vez, mas ilumina o próximo metro. A confiança aprende a caminhar nesse intervalo, entre o que se vê e o que se crê. É nessa penumbra santa que o milagre acontece. E se hoje você sente que está andando sem rumo, lembre-se, passos pequenos também são fé. O céu não mede distância, mede direção. O importante não é quanto você avança, mas em quem você confia enquanto avança.
A fé madura não exige garantias, ela descansa nas promessas. E, enquanto o mundo corre em desespero, o coração que confia caminha em paz. Agora, siga comigo até o final desta mensagem. O próximo momento é um encontro entre o que você ouviu e o que Deus quer firmar dentro de você. A próxima parte é uma entrega completa, onde a palavra se transforma em oração e a oração se torna descanso. A mão que sustenta o mundo também sustenta você. Quando tudo parece fora de ordem, é fácil acreditar que a vida perdeu o rumo. Mas a verdade é que, sob cada aparente descontrole, há uma mão invisível sustentando tudo. Essa mão não treme. Ela segura o universo, mas também segura você. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Há um convite escondido nesse versículo. O convite para descansar na confiança de que Deus não perdeu o controle. Billy Graham costumava dizer: a preocupação olha em volta, a tristeza olha para trás, a fé olha para cima. Essa é a síntese da caminhada espiritual. Quando olhamos para os lados, vemos caos. Quando olhamos para trás, vemos culpa. Mas quando olhamos para cima, vemos um Deus que governa com sabedoria e amor. O olhar da fé não é fuga, é direção. É levantar os olhos e perceber que há um reino acima dos ventos. O que parece confusão é muitas vezes apenas o processo de uma reorganização divina. A W. Tozer afirmou: o que vem à mente quando pensamos em Deus é o que mais nos define. Se pensamos em Deus como distante, viveremos ansiosos. Se o vemos como punitivo, viveremos com medo. Mas se o reconhecemos como soberano, viveremos em descanso. Porque quem crê na soberania não precisa entender todos os detalhes, basta confiar no propósito. Pensar Deus como soberano muda a forma de atravessar o caos. A fé não elimina o desconforto, mas transforma o desconforto em adoração. Quando você confia, o desespero se torna diálogo. A mente deixa de brigar com Deus e começa a conversar com Ele. O coração aprende a respirar novamente. O medo que te acompanhava se transforma em reverência, e o descontrole, que antes era pânico, torna-se oração. O mesmo Deus que sustenta galáxias ouve o seu sussurro. Essa é a beleza da fé. Ela não nega o caos, mas o coloca debaixo do domínio divino. A confiança, quando amadurece, não busca explicações, busca presença. Você não precisa entender o porquê de tudo, precisa apenas lembrar quem está com você em tudo. O Espírito Santo não é um conceito, é companhia. Ele está no quarto silencioso, na lágrima que cai sem som, no suspiro que substitui a palavra. Ele é o descanso que chega antes da solução. Hoje, Deus está te convidando a um gesto concreto de fé. Não um sentimento, mas uma escolha. Confiança não se prova nas palavras, mas nas atitudes pequenas que dizem: eu creio. Talvez esse gesto seja uma ligação que você vinha adiando. Talvez seja um perdão, um descanso planejado, uma oferta de serviço, um silêncio obediente. Seja o que for, que hoje haja um sinal visível da sua confiança invisível. O passo prático é simples, mas poderoso. Pegue 2 fardos que você tem carregado, situações que você sabe que estão fora do seu controle, e entregue-os pelo nome em oração. Diga com sinceridade: Senhor, eu entrego. Depois, leia em voz baixa: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Caminhe por alguns minutos, respirando devagar.
A cada respiração, repita em voz baixa: tu ainda estás no controle. Isso não é um ritual, é um reencontro. É a mente lembrando o corpo de que o controle voltou para as mãos certas. Deus não pede pressa, pede entrega. Não pede força, pede rendição. A fé é o descanso da alma cansada que finalmente para de lutar sozinha. E quando o coração se rende, a paz, que excede o entendimento, chega como um rio que invade o deserto. É isso que Paulo quis dizer. A paz de Deus não explica, mas guarda. Ela não elimina as tempestades, mas acalma os ventos internos. Billy Graham encerrou muitas de suas mensagens dizendo que o Evangelho é simples. Deus ama você, Cristo morreu por você e o Espírito Santo quer habitar em você. Essa simplicidade é o que torna tudo profundo. A mão que criou o universo é a mesma que hoje se estende para segurar a sua. Você não está sozinho. O mesmo Deus que mantém as estrelas no lugar, mantém seu coração firme em meio às ondas. Ore comigo. Senhor, eu renuncio ao ídolo do controle e escolho confiar. Entrego o que não entendo. Descanso no que tu prometeste. Endireita as minhas veredas, guarda o meu coração e renova minha mente com a tua paz. Ensina-me a viver um dia de cada vez, sabendo que a tua graça me basta, que a minha vida seja um testemunho de fé tranquila, mesmo em meio às tempestades. Em nome de Jesus. Amém. E se esta mensagem encontrou você num dia de dúvida, saiba que ela não chegou por acaso. Há um propósito na sua escuta. Deus te chama de volta à confiança, à serenidade e ao descanso. Que esta palavra se torne parte de você. Um lembrete vivo de que a mão que sustenta o mundo também sustenta você. Confiar em Deus não é um episódio isolado da vida. É uma jornada contínua. Cada vez que você escolhe descansar, algo dentro de você amadurece. A fé deixa de ser um abrigo emergencial e se torna uma morada permanente. Você descobre que a confiança não é apenas uma resposta espiritual, mas uma forma de viver, um ritmo interno, um modo de existir diante do invisível. Ela molda a maneira como você pensa, como fala, como ama. É a confiança que transforma reações em respostas e desespero em esperança. Há um tipo de estabilidade que o mundo não pode oferecer. É aquela que nasce da consciência de que há um propósito até no silêncio. Quando você aprende a descansar no caráter de Deus, mesmo o inesperado se torna sagrado. As circunstâncias mudam, mas o centro permanece. O mesmo Deus que sustentou o ontem, sustenta o hoje e já está no amanhã. E essa percepção muda tudo. O que antes era medo se torna reverência, e o que antes era ansiedade se transforma em espera confiante. A fé amadurecida aprende a dançar com o tempo. Ela entende que a pressa é inimiga da confiança, que cada demora tem um propósito, que o não de Deus, às vezes, é o início de um sim maior. Confiar é viver entre as promessas e os cumprimentos, sabendo que Deus nunca esquece uma palavra dita. A promessa pode parecer tardia, mas nunca falha. A fidelidade de Deus não se mede por velocidade, mas por constância. Há pessoas que confiam de forma silenciosa, sem palco, sem visibilidade, sem aplausos. São pais que oram pelos filhos à meia-noite, mães que entregam lágrimas em vez de discursos, idosos que sustentam gerações com orações que ninguém vê. Esses são os verdadeiros heróis da fé. Billy Graham dizia que o maior poder do mundo é o de uma vida entregue totalmente a Deus. É esse tipo de confiança que muda o curso das famílias e reacende o fogo do lar. Quando o coração confia, o lar muda de atmosfera. A voz se acalma, as palavras ganham ternura, os gestos se tornam pacíficos. A fé não cria perfeição, cria serenidade. E é essa serenidade que se torna testemunho. Quem confia inspira confiança.
Sua presença passa a ser um refúgio, seu olhar, uma pregação silenciosa. O Espírito Santo faz da sua vida um altar de paz. A confiança também cura relacionamentos. Quando você para de tentar controlar os outros, o amor ganha espaço. O controle afasta, a confiança aproxima. Há algo divino em entregar não apenas o futuro, mas também as pessoas nas mãos de Deus. É isso que significa amar com fé. Amar sem medo de perder. A alma que confia não manipula, intercede, não exige, ora. E esse tipo de amor transforma lares e gera reconciliações que antes pareciam impossíveis. Ao longo desta jornada, aprendemos que confiança é mais do que esperar. É caminhar em direção ao que se espera, mesmo sem ver. É ter coragem de não desistir quando nada faz sentido. É crer que há um propósito escondido na poeira dos dias. E quando essa fé se torna viva, ela se espalha. Você se torna um canal. A paz que te alcança, alcança outros. O consolo que te visita, visita por meio de você. A confiança, então, deixa de ser um abrigo pessoal e se torna um legado espiritual. Billy Graham dizia que um coração em paz é o melhor sermão que alguém pode pregar. Talvez você nunca suba em um púlpito, mas sua maneira de confiar já é uma mensagem. Sua serenidade em meio à dor, sua fé em meio à espera, sua esperança em meio ao caos. Tudo isso é evangelho em movimento. E é assim que o reino cresce, através de vidas comuns que confiam em um Deus extraordinário. Por isso, antes de encerrar, lembre-se de que esta palavra não termina aqui. Ela continua no modo como você vive, nas conversas que você terá, nos gestos que repetirá amanhã. Deus está te chamando não apenas para confiar, mas para ensinar outros a confiarem. Sua história pode se tornar consolo para alguém que ainda está aprendendo a descansar. E é nesse ciclo, fé que gera fé, que a presença de Deus se perpetua. Agora, que este espaço virtual se torne uma extensão dessa fé compartilhada. Faça parte da nossa comunidade de intercessão e esperança. Aqui, cada vídeo é um encontro, cada palavra é uma semente. Compartilhe sua história. Deixe o nome de alguém que você deseja que caminhe em confiança. E una sua voz à de tantos que, como você, escolheram crer no meio do invisível. Porque quando confiamos juntos, o impossível se torna cotidiano. E passo a passo, descobrimos que a mão que sustenta o mundo continua sustentando todos nós.